Convido os irmãos a abrirem mais uma vez a palavra do Senhor, as Sagradas Escrituras, agora na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Colossenses, no capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo, escrita aos Colossenses, capítulo 1. Aqueles que estão com a tradução revista e atualizada, passamos a leitura a uma só voz, do verso 13 até o verso de número 23. Colossenses, capítulo 1, verso 13 até o verso de número 23. Mesmo assentados, mais atentos e reverentes à palavra do Senhor, passamos essa leitura de modo uníssono, a uma só voz. Diz assim, pois, as Sagradas Escrituras: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Oremos, irmãos. Ó Deus, mais uma vez te damos graças pela leitura da tua palavra, pela revelação do Senhor que chegou até nós para nos instruir, nos ensinar, nos tirar, ó Deus, da ignorância e nos conduzir à tua vontade. Nós clamamos para que o Senhor fale ao nosso coração nesta manhã e que, apesar de mim, o Senhor me use para a honra e glória do teu nome, para o meu próprio bem e para o bem dos meus irmãos, ó Deus, gerando mudança, transformação de vida, consagração, de modo que possamos de fato nos apresentar diante de Ti de um modo santo, inculpável e irrepreensível. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Irmãos, nesse domingo, que é chamado de domingo de Páscoa, onde nós celebramos, na verdade, a ressurreição do Cordeiro de Deus que tirou o nosso pecado, talvez seja importante iniciarmos o nosso sermão lhe fazendo um questionamento.
quem de fato é Jesus Cristo. Infelizmente, nesses 2000 anos, após seu ministério terreno, muita gente ainda não sabe responder de fato quem é Jesus Cristo. Para alguns é apenas um líder, para outros uma alma iluminada, para outros um homem que serve de modelo ou de exemplo a ser seguido. Mas, independente das respostas que o mundo e que os homens, ainda envoltos em suas obras malignas, como diz o texto, dão, a única resposta verdadeira e correta é aquela que as Sagradas Escrituras nos trazem. Antes de respondê-la, e nós o faremos, se Deus assim permitir, na sequência do nosso sermão, outro questionamento que podemos trazer é: por que ele, como cantamos, é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a riqueza, força, poder e sabedoria? Ou, por que o adoramos? E por que declaramos que ele é vencedor, ou seja, celebramos a sua vitória? Vencedor do quê? Por que então devemos honrá-lo com nossas vidas? Por que devemos transbordar de pleno conhecimento da sua vontade? Porque é importante conhecer a palavra de Cristo, os ensinamentos de Cristo. E por que devemos permanecer firmes e alicerçados na fé e na esperança da verdade do seu Evangelho? Por que isso é importante? Olhando aqui para o contexto de Colossenses, cientes desses questionamentos todos, de certa forma o objetivo do apóstolo Paulo é responder estas e outras questões aos crentes, tanto de Colossos, a quem é endereçada a carta, como também os crentes de Laodiceia, a quem no final da carta ele pede para que seja enviada a carta. Essas duas cidades, haviam igrejas que estavam ali servindo ao Senhor, e que ele então responde de uma maneira mais clara quem é Jesus, por que devemos honrá-lo, por que devemos servi-lo, aprender dele e obedecer à sua vontade. Ele estabelecendo, portanto, com essas respostas, a firmeza do conhecimento da supremacia de Jesus Cristo, que promove uma vida fiel. Dá uma olhadinha comigo aqui em Colossenses, no capítulo 1, no verso de número 28. Essa epístola escrita por Paulo e provavelmente com Timóteo sendo o seu auxiliar no registro. No verso 28 ainda do capítulo 1, ele vai dizer assim, a respeito de Cristo, a esperança da glória, diz: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem, de que modo? Perfeito em Cristo. Irmãos, estudar das Escrituras não é simplesmente para que haja uma mudança comportamental, mas é para que haja uma transformação de vida, ao ponto de que você seja apresentado perfeito em Cristo. Esse era o objetivo do apóstolo Paulo em responder tais questões que já mencionamos aqui na carta aos Colossenses e também aos de Laodiceia. E ele vai focar do verso 13 até o verso 23, como lemos, sobre os fatos que apontam para a supremacia de Jesus Cristo. Fatos que mostram quem ele é e o que de fato ele fez por nós. Vamos rapidamente, mantendo as nossas Bíblias abertas como de costume,
observarmos algumas questões que Paulo trata aqui do verso 13 a 23. Ele vai nos dizer que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho de amor, isso no verso 13. E aí no verso 14 ele nos apresenta o primeiro fato que aponta para a supremacia de Cristo. Ele vai dizer no verso 14, no qual, ou seja, o Filho do seu amor, Cristo Jesus, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O primeiro fato que faz e que aponta que Cristo tem a supremacia sobre tudo e todos é que somente nele é possível que os nossos pecados sejam redimidos. A palavra do Senhor diz que não são por obras, irmãos. Afinal de contas, a palavra também revela que todos nós, sem nenhuma exceção, nascemos em pecado. Não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, diz o apóstolo Paulo citando o Antigo Testamento em Romanos. A nossa condição natural é uma condição de pecaminosidade e pior que isso, é uma condição de condenação eterna. Não estamos habilitados a cumprir a lei. Não há ninguém neste mundo capaz de cumprir rigorosamente os 10 mandamentos do Senhor. Até mesmo aquele que, durante o ministério terreno de Jesus, se apresenta a ele, chamando-o de bom e alegando que cumpria com todos os mandamentos desde a sua juventude, foi desmascarado. Foi desmascarado por Jesus, dizendo que ele não estava cumprindo nem mesmo o primeiro mandamento, pois amava mais a riqueza que tinha do que a Deus. Irmãos, o primeiro fato que confirma a supremacia de Cristo é porque ele é o nosso único mediador, como foi lido na nossa liturgia. Ele é o único que pode cumprir a lei e nos remir da justa condenação eterna que pesava sobre cada um de nós. Como já disse, segundo as Escrituras, todos somos pecadores e condenados. Não há solução em nós mesmos. Nossas boas obras são maculadas e insuficientes para satisfazer a justiça de Deus. Só Jesus Cristo salva. Dê uma olhada comigo aqui ainda em Colossenses, capítulo 2 agora. Verso 13. Ele vai nos dizer assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando o quê? Todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Só Jesus, através do seu sacrifício na cruz, irmãos, é a fonte da nossa redenção e por isso ele é digno de receber toda a honra e toda a glória e a ele pertence toda a supremacia. O segundo fato que Paulo apresenta, além de Jesus ser a fonte da nossa redenção, é que ele é a imagem do próprio Deus. Volte os seus olhos para Colossenses capítulo 1, verso 15. Este, ou seja, o Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Esse título, como a imagem do Deus invisível, aponta para a divindade de Cristo. Como uma das nossas confissões afirma, Jesus é verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Muitas vezes nós confundimos por conta do título Filho de Deus, como se Jesus estivesse ou fosse um ser
uma criatura abaixo de Deus Pai. Não, ele é um com o Pai. Ele é a segunda pessoa da Trindade, revelada desde o início das Escrituras. E que durante seu ministério terreno afirma categoricamente: eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. E ele é um com o Espírito. E é a revelação de Deus, a expressão exata do ser divino, como nos fala o autor da carta aos Hebreus. A palavra do Senhor diz que Jesus tem a supremacia, porque ele é o Deus encarnado, que deixou sua glória, mas ao mesmo tempo é a imagem do Deus invisível. Veja ainda Colossenses capítulo 2, o verso de número 9. Paulo, reforçando essa ideia de que ele é a imagem do Deus invisível, diz: porque em Cristo, ou seja, porquanto nele habita o quê? Corporalmente, visivelmente, toda a plenitude da divindade. Jesus é 100% Deus e é 100% homem. Esse ser teantrópico, Deus e homem, é a revelação exata da divindade. Ele tem a plenitude da divindade, por isso ele é supremo. Ele não é apenas um homem, ele não é uma alma iluminada, mas ele é o próprio Deus. Em todas as suas características, mesmo deixando a sua glória, ele não perde absolutamente nada do ser divino. E é por isso que temos defendido há algum tempo, inclusive ensinando a igreja, que como o apóstolo Paulo diz, o próprio Deus reconciliava consigo os homens em Cristo na cruz. A doutrina que diz que Deus o abandonou na cruz é uma doutrina perigosa. Porque se Cristo foi abandonado na cruz, a divindade foi quebrada. A unicidade da triunidade bíblica foi desfeita. E ele, o Pai, deixou de ser um, mesmo que tenha sido por alguns momentos. Isso é impossível, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso faz dele um ser supremo. O terceiro fato, irmãos, que podemos observar olhando no finalzinho do verso 15 de Colossenses capítulo 1 até o verso 17, nos diz assim: ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Claro, ele é o Deus eterno. Nele tudo subsiste. O terceiro fator que aponta para a supremacia de Jesus Cristo é que ele é o agente e ao mesmo tempo o sustentador da obra da criação. As Escrituras revelam Cristo como o Logos, a palavra, mas também revela ele como o arquê, o princípio. Questionamentos que a filosofia antiga buscava são respondidas em Cristo. O princípio, a palavra. Ele se coloca como água viva, que para alguns filósofos do período pré-socrático era a fonte da existência humana e de todo o universo. Ele, na verdade, é o agente da criação, o Verbo de Deus. Por isso, quando Deus, no registro bíblico, tratando da criação, quando Deus criou, ele disse: haja um verbo. Ele disse: ajuntem-se, povoem-se,
produza, façamos. E é nesse sentido que o Evangelho de João apresenta Jesus Cristo como a palavra, ou como o verbo encarnado. Como nós lemos aqui, tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus é supremo sobre a criação e é supremo sobre a manutenção dessa criação, pois o texto bíblico, final do verso 17, nos diz que nele tudo subsiste. Sem ele, todo o equilíbrio do universo se desfaz, irmãos. Todas as leis da física, a manutenção de toda a ordem do cosmos seria desfeito, porque nele tudo subsiste. E de um modo especial, o verso 18 ainda apresenta assim: ele é a cabeça do corpo da igreja. Apontando para o quarto fator. Além de todas as partículas desse cosmo estarem firmadas por conta da existência eterna de Cristo, agora ele olha para uma situação menor. Não mais o cosmos, não mais o universo, mas agora o corpo de Cristo, que é a igreja. E o quarto fator, portanto, que faz de Cristo ter toda a supremacia é que ele é o fundamento da sua igreja. Nele reside toda a autoridade no céu e na terra, como nos diz Mateus capítulo 28. Ele é o único líder sobre o seu povo, a igreja. Por isso a cabeça, em outro texto, apresentado como o cabeça. Sobre o fato de quem ele é, o Cristo, o Filho do Deus vivo, como é dito lá em Mateus 16:16, na expressão de Pedro, sobre esta afirmação de Cristo, de Jesus ser o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, está fundamentada a sua igreja. Igreja esta, cujas portas do inferno não prevalecerão. Ele sempre manterá um povo fiel até a sua volta, irmãos. Porque ele também tem a supremacia na igreja. Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 2, ele se apresenta como aquele que anda no meio dos candeeiros, e os candeeiros representam a igreja verdadeira. E não apenas aquele que anda no meio dos candeeiros de ouro, mas aquele que sustém na sua mão direita os seus ministros. Ele é o Senhor da igreja. Ele tem toda a supremacia. A nossa fé não está depositada numa denominação. A nossa fé não está depositada na figura de um ou outro líder humano, mas em Cristo, que é a cabeça da igreja. Isso faz dele supremo sobre nós. Um quinto fator, irmãos, seguindo aí a leitura de Colossenses, fazendo agora a leitura do verso 18 e 19, a parte do 18a, dizendo que ele é o fundamento da igreja, diz ele é a cabeça do corpo da igreja. A partir do ponto B, nos é dito assim: ele é o princípio, o arquê. Ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele, ou seja, em Jesus, residisse toda a plenitude. O quinto fator que aponta para a supremacia de Cristo é que ele é a garantia da vitória sobre a morte. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele ressuscitou, irmãos, ele venceu a morte. Como primogênito de entre os mortos, ele ressuscitou para a eternidade, para garantir a nossa vida eterna. Olhe comigo Colossenses capítulo 3.
O verso 1 a 4, falando da nossa união com Ele, diz: portanto, se nós fostes ressuscitados juntamente com Cristo, então buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ele é a garantia da nossa glória. Ele é a garantia da vitória sobre a morte. Como primogênito, é Ele que nos traz a garantia tanto da vida, portanto, nele está a nossa vida, e Ele também nos garante a glória eterna. Como Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 15, Jesus, de fato, ressuscitou. Não precisa abrir, mas eu vou compartilhar ou relembrar contigo o teor desses versos, quando ele nos diz assim em 1 Coríntios capítulo 15, verso 20 e 21. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Ele é a garantia da nossa ressurreição, irmãos. Ele é a garantia da vitória sobre a morte. E por isso ele tem toda a supremacia. O sexto fato, voltando para Colossenses capítulo 1, que aponta para o fato de que Cristo tem toda a supremacia, é que Ele nos reconciliou com o Pai por seu sangue. Veja o verso 20 de Colossenses capítulo 1. E que havendo feito a paz, através do quê? Pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, por causa das vossas obras malignas, agora, porém, ele vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Através do seu sangue, o sangue da sua cruz, ele nos reconciliou. Nós que éramos estranhos, nós que éramos inimigos, nós que estávamos, como foi lido lá em Pedro, nosso fútil procedimento, nós que andávamos em rebeldia, em desprezo contra Deus, fomos reconciliados por meio do sangue que Ele derramou em nosso favor. Paulo nos afirma que não fomos apenas justificados, mas também reconciliados mediante a morte de Jesus, conforme ele trata em Romanos 8, verso 9 e 11. Jesus, portanto, é o nosso reconciliador. Hoje nós temos livre acesso ao Pai mediante a obra de Jesus. Ele nos religou. Só Ele é o nosso mediador, como nos diz Paulo em 1 Timóteo 2,5. E o último fator, irmãos, o último fato que faz de Cristo ser supremo sobre tudo e todos, o Deus encarnado, Deus de Deus, verdadeiro Deus, o único mediador, o único redentor, aquele a quem nós devemos render toda a honra e toda a glória, está aí no final do verso 22 até o verso 23. Ele diz assim: mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu,
e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O sétimo fato que faz de Jesus o ser supremo é que ele é o nosso purificador. Através da sua obra, ele nos purifica de tal forma dos nossos pecados que nos permite sermos apresentados a ele mesmo como santos, como inculpáveis e irrepreensíveis. Não que ainda o pecado não esteja em nós e que nós lutemos, mas pela obra de Cristo somos apresentados santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A sua obra nos purifica de todo pecado. 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Ele é o nosso purificador. Nele fomos separados, por isso chamados de santos. Nele fomos justificados, por isso não temos mais culpa, somos chamados inculpáveis. E nele fomos lavados, por isso somos chamados imaculados ou irrepreensíveis. Só em Jesus, irmãos, isso é possível. Em Jesus nós recebemos uma nova vida. E em Jesus podemos viver em santidade. Confirme isso comigo, olhando para Colossenses capítulo 3. Quando ele fala do verso 5 até o final dessa perícola, lá no verso 17, eu vou chamar a atenção para alguns pontos. Ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, paixões lascivas, o desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Pois essas coisas, ou por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas, andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nela. Agora, porém, quando estão em Cristo, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cito, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, separados, santos, amados. Revesti-vos de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E para resumir, ele diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Irmãos, ele é o nosso purificador. E por ser quem ele é, e por ter realizado o que realizou em nosso lugar, nós somos exortados a mudar de vida, a deixarmos aquilo que era próprio do homem sem Cristo, e a nos revestir daquilo que é próprio do homem que foi feito novo em Cristo Jesus. Só Ele, de fato, nos completa e nos transforma por completo. Alguém fora de Cristo está ainda vivendo
de modo estranho, de modo inimigo. Alguém fora de Cristo ainda está na perspectiva de viver segundo o entendimento das suas obras que a Bíblia chama de maligna. Aquele que não está em Cristo, e como diz o final do texto que lemos na mensagem, lá em Colossenses 1:23, e que não permanece, que não persevera, que não permanece na fé, alicerçado e firme em Cristo, este está entregue a si mesmo, aos seus próprios desejos, e por isso não sabe de fato quem é Jesus. Concluindo, irmãos, Jesus Cristo possui a supremacia sobre tudo. Ele é supremo na criação, Ele é supremo na provisão, Ele é supremo na redenção, Ele é supremo na salvação, e Ele é supremo na manutenção de um povo santo. Ele é o primogênito da criação, o sustentador de tudo, e para quem tudo existe. Ele é a autoridade e o líder da igreja, o princípio de tudo, para em tudo ter a primazia, pois nele reside toda a plenitude. Por isso, ciente agora de quem Ele é, nós podemos responder às perguntas iniciais, declarando que Ele sim, e somente Ele, é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória, toda riqueza, todo poder, sabedoria e por aí vai. E por isso então, por Ele ter toda a primazia, ser supremo e ter toda a supremacia, devemos honrá-lo com nossa vida, em tudo o que somos e realizamos. Por isso devemos conhecê-lo mais. Por isso devemos sermos encontrados fiéis, firmes e alicerçados em seu santo e verdadeiro Evangelho. Irmãos, nesse domingo, onde relembramos a vitória de Cristo e reconhecemos que Ele venceu a morte para nos dar a vida, é preciso responder em nosso coração: quem é Jesus para você? Cristo é supremo em sua vida? Você tem permanecido na fé, alicerçado e firme, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes? Quem é Jesus, irmãos, para você? Se for apenas uma resposta teórica, e se isso não resultar em mudança e transformação de vida, para se prostrar aos pés de Cristo, os pés ensanguentados daquele que derramou o sangue por sua vida, que pagou pelos seus pecados, e que é o único caminho que te pode conduzir a Deus. Se você não o reconhece como seu supremo Senhor, e a sua vida não é depositada em serviço pleno a Ele, não importa o fato de você estar aqui. Isso não te garante absolutamente nada. Não importa quantos anos você tenha de conhecimento do Evangelho, isso também não te garante nada. Se Cristo não for supremo na sua vida, se Ele não for o Senhor que conduz todas as suas escolhas, se Ele não for o teu Deus digno da sua adoração e serviço, você ainda continua estranho, você continua inimigo, andando nas práticas de outrora, no entendimento de obras malignas. Mesmo com a cara lavada e piedosa, como você muitas vezes se apresenta. E naquele dia, este que é o verdadeiro e único Senhor,
olhará para ti e dirá: eu nunca te conheci. Ou Cristo é quem de fato Ele é na sua vida, ou você está se enganando. Ou você reconhece Jesus como seu único Senhor, o único caminho, e se prostra diante dele, com o coração contrito, compungido, e diz: Senhor, eu preciso de ti. Ou simplesmente, irmãos, você só vai comer ovo de chocolate na Páscoa. É a única coisa boa que vai acontecer para você na Páscoa. Mas se Cristo de fato é o teu Senhor, tudo isso é considerado refúgio. Refúgio. Porque o mais importante é saber que fomos alcançados pela graça de um Deus supremo, que tem a supremacia sobre tudo e sobre todos. E que eu fui um grande privilegiado ao ser chamado para, enquanto em vida, viver uma vida para a honra, para a glória dele, o Supremo Senhor. Cristo é supremo em sua vida. Essa resposta você não tem que dizer, mas você tem que mostrar no seu dia a dia. Não para que eu possa me alegrar com isso, mas para o seu próprio bem e para a honra e glória daquele que nos salvou. Que Deus assim nos abençoe. Amém?